Estamos aqui então com Márcio Pinheiro e Janaína Brandão. Eu sou Anderson Feitosa e esse é mais um quadro que você vai acompanhar aqui do nosso podcast Respeita a Minha História. Márcio e Janaína, sejam bem-vindos. Obrigado, Bispo. Obrigada, Bispo. Gratidão por aceitarem o convite, né? Já estivemos hoje no momento da gravação desse conteúdo, desse quadro. Nós estamos vindo de um culto, né? Sim, da Bodas sim. do Cordeiro, que foi uma bênção. E Amém. a minha alegria de ter vocês, receber vocês aqui na Haja Paz é muito grande. E de poder bater esse papo aqui, então, vai ser incrível, porque vocês têm muita história, tem muitos seguidores e fãs também, porque além vocês são adoradores, são artistas, né, também, querendo ou não, e tem uma missão maravilhosa, tem uma vocação e tem uma história linda. Então vamos desfrutar dessa história. Amém. Satisfação mesmo receber vocês aqui. A gente começa com a história antes da história, então eu pergunto o nome dos pais e onde nasceram. Então quem começa? Ela. Eu começo? Sim. Janaína. Vamos lá. Nome dos pais, se é em memória, se estão vivos. Sim, meu pai Carlos Alberto Ferreira e a minha mãe Zenir Brandão Ferreira. Minha mãe tem 3 anos que faleceu, mas assim, é a minha saudade diária, né? E 3 anos. 3 anos. O pai Meu pai tá vivo. Sim. Tá lá no Rio de Janeiro. são cariocas. Carioca da Gema. É? Meu pai não, na verdade, meu pai é maranhense. A minha mãe que é carioca. Era Sim. carioca, né? Você nem precisa falar. Ah, Nasceu no Rio. no Rio de Janeiro. Tem uma galera lá que fala Rio, né? Rio? É? Sou do Rio. Então esses não porque são os acho que o caras. carioca meio que corta um pouco. O carioca tem mania de cortar. Corta um pouquinho, né? Lá no Rio. É a preguiça de falar algumas coisas. Assim. E nasceu no Rio mesmo. Carioca da Gema. Legal. E o Márcio, os pais. Então, Bispo. Você tem um jeitão assim de ser de lá de cima, hein? Do Nordeste, hein? Não, é só a cabeça. Só a cabeça. Só a cabeça que parece. Eu sou o filho do Deolindo, né? Oh. Deolindo Ramos Pinheiro Que legal. e da Nilda Fusco Paixão. Eles são naturais do Espírito Santo, né? Capixaba. Uhum. Mas eu nasci no Rio de Janeiro, né? Nasci em Laranjeiras, no hospital ali, maternidade escola. E, bom, eu acho que é isso, né? A infância de vocês foram onde? Toda assim, e aí, eu digo. pronto. Então, Aí começa o mistério. Começa, porque a infância dela foi num lugar... Não, mas aí... Isso. Quem era o rico e quem era o pobre aí? Porque... Eu era o pobre. Não, ele era o riquinho Não. que morava, Vamos ele combinar era o riquinho direito que aí. morava na comunidade. Por que o riquinho que morava Porque na seus comunidade? pais eram comerciantes Porque lá dentro. em terra Dona de Gema. cego, quem tem olho é... Não, seus pais Nasce. eram riquinhos lá dentro da comunidade. Não, eles eram comerciantes. Sim. Então eles foram ficando bem sucedidos, assim. Mas eu Sim. não morava na comunidade, mas meu pai era contador, né? Sim. Então, assim, por isso que ele que é o riquinho, assim. Não, gente, assim, a minha vida, a minha infância, né, Bispo, foi dentro de uma favela. Sim. Favela chamada Acari. Tem até, inclusive, Acari. tem uma Claro. canção, Sim. inclusive. Lá Sim. em Acari. Lá em... Isso aqui foi Então. até uma novela. Então, Você era o cara que botava um... Como é que chama aquilo lá, gente? o rádio, aquele O rádio. sim, Que aqui é o um Master System. um negócio Blader. desse aí. Double Surround, né? É, isso aí. Aquele negócio da época Double- dos anos 80. Double Deck. Você gravava, ouvia. Muito bom. Eu me lembro dessa época. Acari. Acho que eu Acari. nunca conheci ninguém de Acari. Acari. E Acari ficou famoso por causa dessa música. Era uma aí, novela lá da também. feira, né? Feira de Acari. A feira de E Acari. eu fiquei lá do meu primeiro ano de idade, né? E meus pais começaram a vida financeira deles lá, com muita dificuldade. Mas graças a Deus foi de lá que eles conseguiram comprar um sítiozinho, né? E até mesmo guardar um dinheirinho, né? E eu fiquei de 1 ano até os meus 15 anos de idade dentro da favela do Acari. Trabalhando com os pais. Trabalhando lá com os meus pais. Aprendeu a contar dinheiro.
Sim, Aprendeu. sim, aprendi. Trabalhar com 10 anos de idade. Com né? 10 anos legal. de idade, meu pai trabalhava com material de construção, né? Aham. Ali onde a gente entregava areia, pedra, terra, tudo em carroça, Olha só. com burro puxando animal, cavalo, né? É mesmo? Sim, bispo. Foi duro. Ele com 10 anos de idade, ele carregava Carregando um saco de cimento, de 50 quilos nas costas. Aí vem alguém e fala assim, era o riquinho lá. Era o riquinho, né, bicho? Poxa, respeita. Cadê? Mas antes do Acari, aí é que é legal a nossa história, se cruza no ventre das nossas mães. Nossa, eu quero ouvir É essa. isso aí Isso que é interessante. muito interessante. Nós temos exatamente 14 dias de diferença. Nós nascemos no mesmo mês, no mesmo ano, e as nossas mães estavam grávidas no mesmo bairro. É. Incrível. Que É coisa. isso aí. Isso é que é o mais legal, assim. Porque antes da minha mãe ficar grávida, né, ela morava Lá no Juramento. No Morro do Juramento, chamado Morro do Juramento. Isso. E eu acabei E a descobrindo minha mãe... que... Ah, vocês descobriram isso depois? Depois da Depois gente que se já está- conversando, depois da gente estar... que a mãe já dela namorando. também morou lá. Morou no pé. Então, a minha Que mãe show. morava no pé do Juramento e a minha sogra morava no meio do Juramento. E foram se mesma conhecer época. quantos anos depois, assim, de idade? 18, 17 anos, né? 17, 18 anos. Só que aí eu estava noivo, né? E Eu ela noiva. também noiva. E a gente não, na verdade, não sentia Ah, nada um pelo então, outro. legal. Quer dizer, vocês tiveram uma amizade, então, Foi, antes isso foi uma amizade e realmente de um relacionamento. uma amizade, Uma né? amizade mesmo, assim. A gente começou a nossa amizade nessa época, né? Que você estava noiva, eu estava noiva. Porque a vida da gente é meio que um espelho. Seguiu paralelo. Muito paralela. Os mesmos problemas, as mesmas Chega a assustar situações. mesmo. É muito assustador, assim, a nossa vida. É assustador E lindo, né? e lindo. E a gente acaba compreendendo. Por que como vocês é estão... que como é que a gente é tão junto assim, né? E aí a gente se conheceu nessa época, né? Em Botafogo, a gente estava noivo, você estava noivo, eu estava noiva. Mas aí uma pessoa nos apresentou, que foi o Bispo Guaraci. Sim. E ali você já estava tocando em Botafogo e eu fui cantar a convite dele, foi ali que a gente se conheceu. Foi. Só que... Aquele bate-papo de músico e tal. Ah, qual é a música que você canta? Ah, tá essa aqui, tal. Mas não aconteceu nada, assim, não houve borboletas no estômago. Não. Professor Girafales e Dona Florinda. Nada. Estávamos muito focados nas nossas vidas e cada um seguiu seu rumo, né? E a gente só foi se encontrar de novo já Ixi, depois depois que você já 2000. tinha gravado Me Faz Te Conhecer. eu acho que foi depois de uns Foi em 15 anos. Meu Deus do Foi. céu. Foi, Depois mas de não uns foi em 15 anos por aí. 2004. Mas vocês né? já tinham muitas coisas em comum aí, além de serem músicos, cristãos, da mesma igreja, né? Na época da Universal. E como vocês se converteram? Como é que foi? A minha vida, a minha conversão, é porque eu nasci praticamente em berço evangélico. Os meus pais já tinham aceitado Jesus praticamente quando eu tinha acho que 1 ano de idade. Então eu com 5 anos de idade, meus pais já eram da Assembleia de Deus. E eu cantava, eu pedia para cantar. Com que idade? 5 anos de idade. Gente do céu. Eu chegava para minha mãe e falava: mãe, pede o pastor para me dar a oportunidade para mim cantar. E você tem músicos na família? Tenho. Eu tenho um tio, né? Que ele toca violão e toca sax também. Não é por isso que explica, né, todo o talento. Porque se dependesse de um histórico de família, de músicos. Sim, não. E um pouco mais atrás, o meu bisavô, né? O avô do meu pai, ele era maestro, então ele tocava todos os instrumentos. Pois é. Ele tinha uma sala repleta de instrumentos que ele tocava. Então já vi uma veia. A Janaína tem músicos na família, nos ancestrais? Família, meu avô era maestro. Ó. Família toda de músicos. Família, quando se reúne, a gente tem todo ano, né, o encontrão da família Brandão. Ó. Então,
todo mundo da veia batista, né? Sim. Todo mundo da igreja batista. Aí a gente faz uns corais lá. E você vem da Batista, como é que você foi parar na Universal? Pois é, Deve ter sido um choque, assim, né? Não, porque... Aquele movimento neopentecostal. Nesse tempo, então, a Batista era a Batista tradicional. Porque na verdade a minha família é da Igreja Batista, mas a minha mãe foi muito cedo, migrou, né, da Batista para o neopentecostal, para a Igreja Universal. Sim. E aí com 7 anos, né, ele com 5 anos ele pedia para cantar, eu com 7 anos eu pedia para cantar. Que bacana. Eu ficava lá, tinha na época a Igreja Universal ainda estava bem no comecinho. E a gente tinha uma igreja na Viúva Dantas, em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, uma das primeiras igrejas. E aí eu ficava sentadinha na beiradinha do altar e ficava fazendo assim na perna da calça do gerê na época, e eu queria cantar. Viu aí, pastores, que não deixam as crianças cantarem na igreja. Você tá talvez barrando uma Janaína Brandão, um Márcio Pinheiro da vida. E hoje uma garotinha no culto terminou. E aí ela veio, eu tava atendendo ainda, ela falou, olha, eu esqueci que eu ia cantar hoje. Oh, meu Deus. Mas ela não esqueceu, ela tava me lembrando. Me pedindo. Olha, tão bonitinho. Aí eu falei, nossa, você esqueceu? Puxa, da próxima então, você não esquece. Eu me vejo, quando eu olho essas crianças assim, eu me lembro, eu me vejo. Mas você sabia cantar com 7 anos? Ou era só... Não, eu queria, eu gostava, porque assim... O senhor sabe, quem gosta de lidar com o público, gosta desde sempre. Então, assim, a minha primeira experiência com o público foi aos 3 anos de idade. Não, nem foi com o microfone, foi com 3 anos de idade. Uma moça que tomava conta de mim, ela me levou para um desfile de modas da escola que ela estudava. Ela tinha que ir no desfile de modas, não tinha com quem deixar e me levou. E aí as meninas desfilando, quando ela me viu, eu soltei da mão dela, fui desfilar também. Olha aí. Foi a minha primeira experiência com o público. Márcio não sabia dessa, ficou sabendo agora, viu só? Ele sabe, ele não tem. Gente do céu, não, eu sou esquecido. Aí eu lá desfilando, aí todo mundo aplaudindo, aí quanto mais o pessoal aplaudia, aí mais eu Pronto, desfilava. foi picada ali pelo... Foi. Espírito da Gisele Bündchen. Mas a música só realmente com 7 anos de idade. E aí o gerê botava a mão na minha cabeça. Pessoal, ela quer cantar. Essa aqui quando crescer vai ser cantora. Quer cantar? Toma aqui. Aí dava o microfone. E aí eu cantava. Foi quando eu gritei, gritei, gritei. Vem me ajudar. Jesus veio andando sereno, mansinho sobre o mar. Mas você não cantava assim com 7? Não. Não, mas é muito tempo depois. Como criança, como é que é? Criança, os gritos, né? Gritei mesmo. Era. Quem te ensinou a tocar teclado, Márcio? Então, bispo, quando, na verdade, eu com 3 para 4 anos, eu vi, meu pai gostava muito de sanfona, né? Então eu vi, assim, uma mala fechada no chão, assim, da casa, e eu fiquei pensando, o que é isso? Nem era Ela curioso. estava deitada, aí eu peguei e abri, assim, quando eu abri, eu vi aquelas teclas, assim, preto e branco, eu me apaixonei por aquilo. Com 4 anos de idade, eu disse, gente, que lindo, papai. E fiquei tocando, brincando com aquilo, assim, sabe? Mas aí passou, depois... Aí, eu já com 9 para 10 anos, né, de idade, meus pais já na Universal, eu chegava na abolição na época e eu via lá o rapaz tocando um teclado grande. Aí, Korg, era... Não era o Korg, era um Cássio. Cruzvel, Cássio. Na época ainda era um Cássio branco, grande, enorme. Quem tocava na abolição? E na época era Thalita. Thalita. E aí logo depois veio o... Conheceu o Ismael? O Ismael, sim. O Ismael tocou pra mim aqui em Caxias do Sul. Então, bispo, o Ismael foi a minha inspiração. O muso inspirador. Eu olhava pro Ismael e falava... Ele já era abusado daquele jeito? Sim. Sempre. Tocava de Aparecido. costas, assim, com o pé. Sempre.
E eu olhava pra ele e eu falava, meu Deus, eu quero tocar teclado igual o Ismael. Mas você Eu não ficava, toca com o pé até ficava. hoje? Não, hoje não toco. Ainda bem que você... Eu toco com a mão, né? Mas aí começou, bispo, assim, o meu desejo mesmo foi a partir dos 9, 10 anos e ali o desespero da minha mãe, porque na época, né, o teclado já não é um instrumento muito barato, né, hoje, né? Até o mais simples já é um instrumento caro. Na época, então, minha mãe, tadinha, aposentada, então ela pegou 3 meses de salário. Nossa. E ela juntou esses 3 meses e comprou um tecladinho para mim, bem humildezinho, e aquilo ali foi a minha felicidade. Caramba. E ali eu O seu primeiro contato com o instrumento foi autodidata, assim, Foi. total, né? foi. Eu me lembro que meu pai ainda virou para mim e falou assim, rapaz, você tá pensando que é qualquer um que sabe tocar isso, né? O senhor vê, né, como é que a mãe acredita no filho, né, até o fim. Minha mãe acreditava que eu Sim. ia tocar. E eu virei pro meu pai e falei, pai, se eu pegar, eu toco. Aí ele, tá. Aí um belo dia, já depois de eu tecladista, eu fiz um fundo pra ele e ele chorou. Nossa, Lembrou, que né? maravilha, hein? Esse fundo autoral. Não, Ah, um tá, fundo você que tocou. eu aprendi Entendi. na igreja. Um Que fundo bacana. Quer ver? inclusive, Deve muito estar lindo. aqui. Vamos ver. E esse tempo aí? Então, esse tempo é lá na igreja de Botafogo, né? Igreja Universal de Botafogo. Aqui já era um músico consagrado aí. Sim. Aí eu já via, eu comecei dentro da favela de Jacari, né? Tocando na igreja lá, que a Igreja Universal tinha lá dentro. Então comecei como tecladista lá e de lá fui pro Leme. Do Leme fui cadastrado, a tecladista mesmo, e do Leme Aí passei... foi um passo. Sim, né? aí do Leme passei para Copacabana, Flamengo, e aí depois foi para aí. Tinha gente, cabelo. Eu era muito magro, né? Meu Deus do céu. Dá vontade de voltar para esse corpo, mas... E aqui Não, quem você chega era lá. o titular dessa igreja? Aqui na época, bispo, o bispo Guaraci, na época, ele era pastor, né? Então aí a gente trabalhou. Foi inclusive nessa época mesmo que nós nos conhecemos. Ó, Porque essa foto aí é quando eu tinha 18 anos, 17, 18 anos de idade. muito bom. Sim, essa foi uma época... Já que nós estamos na sessão das fotos, já Pronto. temos aqui um casamento. Tem vontade de voltar para esse corpo também, Janaína? Não, esse corpo não me pertence mais. Graças a Deus. Mas o Márcio estava muito feliz ali, não estava não? Olha só. meu Deus, isso aí foi um momento... Meu Deus do céu. Momento. Eu tô É aquilo, aqui. né, bispo? A nossa história, né? Quando a gente se casou, foi muita luta que a gente enfrentou, sabe? E quando chegou esse momento aí, Meu Deus. né, eu desabei na frente da juíza lá na hora, né? Eu desabei Verdade. porque como se eu estivesse olhando para trás tudo que a gente enfrentou, Entendi. sabe? E isso aí foi uma vitória muito grande. Uma Foi, vitória meu muito Deus grande do na nossa céu. vida. Passa um filme, né? A gente olhando assim. Passa um filme de tanta luta que a gente enfrentou. Eu sei que aqui, né, na sequência da história, nós demos um salto muito grande. Sim, foi. Tem até detalhes que vocês acharem interessante compartilhar. Mas para chegar aqui, eu acredito que muitas dores, vocês tiveram outros relacionamentos Sim, que foram frustrados, Sim. sim. mas faz parte da história e a gente tem que honrar, inclusive até as nossas Até dores, as nossas que dores. trouxeram aprendizados, que prepararam vocês um para o outro para viver tão juntinho assim. Eu acho um casal lindo demais vocês. A gente é fofo mesmo. A gente não casa para se separar, né? A verdade é essa. Nós não somos adeptos do tipo assim, casou, não deu certo, separa. Não é isso. Mas a gente aprende com os nossos próprios erros. E, na verdade, o divórcio, eu sou totalmente contra o divórcio. Sim. E, na verdade, eu sei que ele é em último caso, ele é uma saída. Ele é uma saída. Porque muitos, infelizmente, vivem em um voto de infelizes para sempre. Infelizes para sempre. Mas
em cima disso existe uma pressão da sociedade, ainda mais se for do meio cristão, se for do meio dos sistemas que a gente conviveu, que a gente aprendeu, que acaba impondo essa necessidade. Em nome de uma fachada, né? Exato. Sim, viver de aparências, né? As pessoas estão acostumadas a viver de aparência. As pessoas não estão acostumadas, né? Por exemplo, as nossas vidas. Ele foi casado por 17 anos e eu fui casada por 17 anos. E nós enfrentamos nos nossos relacionamentos anteriores os mesmos problemas. Basicamente, os problemas que ele enfrentou na vida dele, eu enfrentei na minha vida. Então, foi inevitável. Sim. O divórcio. Chegou um momento em que para a saúde emocional, para a saúde espiritual, exatamente, para que nós nos mantivéssemos vivos mesmos, né, com a nossa mente sã, com o nosso coração limpo, com a nossa vida diante de Deus pura. A gente teve que tomar essa atitude. Quando nós nos reencontramos, eu estava me separando e ele estava se separando. Como a gente fala, nossa vida sempre seguiu um em paralelo. Seguindo paralela. Ele estava vindo dos Estados Unidos, se separando, e eu aqui no Brasil estava me separando. E como você começou vamos chamar de ministério, né? Mas humanamente falando é uma carreira também. Sim, né? Na música, você gravou teve álbum seu por gravadoras, uma das maiores, se não for a maior, do segmento gospel, a Line Record. Isso. E como você começou, como chegou nesse nível? A gente chegou lá na Line, né? Bom, eu comecei a cantar, foi meio que por acaso no grupo jovem. Eu era auxiliar de grupo jovem e o líder do grupo jovem deu um piriri nele. Foi assim mesmo que eu comecei a cantar. Deu um piriri, ele colocou o microfone na minha mão e falou assim: vai cantando enquanto eu vou no banheiro. Piriri é coisa de carioca? Eu tô boiando aqui. Piriri deu uma dor de barriga. É a famosa dor de barriga. E aí ele foi pro banheiro e... Que piriri abençoado. Devia ter comeu aquele cachorro quente da porta da igreja. Deve ter sido. E ele passou mal, ele falou: vai cantando aí enquanto eu vou no banheiro. Pronto. E aí eu cantando, nervosa ali, tinha um pouquinho jovens, mas eu nervosa. E aí ele do banheiro ouviu eu cantando e depois, no final, ele falou pra mim: gostei de você cantando. E agora toda reunião você vai cantar uma música. Mesmo que não tiver piriri? Mesmo sem piriri. Falei: não, Wander, pelo amor de Deus, eu não gosto de cantar, eu tenho nervoso, eu não canto bem. Ele: não, você vai cantar mesmo assim, você vai me ajudar mesmo assim. Então, aí teve um festival de música e ele me inscreveu nesse festival de música representando a nossa igreja e nem me falou nada. Só depois falou: inscrevi você no festival e você vai cantar música tal. Aí ele me dirigiu. Aí ele: você vai ensaiar com o Marcelo. Marcelo, se o senhor passar aí o Marcelo. Vamos direto pro Marcelo, depois a gente volta. Isso, o Marcelo era aquele tecladista lá. Bota, tecladista. Então. Isso. Aí ele foi aí nessa época. Mais uma... Um pouquinho mais jovem, né? Um pouquinho mais nova, mas foi aí, nessa igreja, aí foi um evento que nós fizemos na porta da igreja. Sim, na rua, lá no né? Rio de Janeiro, em Campo Grande, na porta da igreja, porque a igreja cresceu tanto maravilha que essa não foto. cabia mais domingo de manhã dentro da igreja, tinha que ser feito na quadra em frente à igreja. E aí o Wander falou: você ensaia com o Marcelo, a música, acho que era a música da Melissa, e aí foi nessa época que eu comecei a dar os meus primeiros passos musicais. Que show, né? Que foto. O chevetão do pastor lá na porta. Não, aquele carro era do meu pai. O meu pai, ele ficava... E a carroça do Márcio lá atrás, ele puxava. Tá vendo então? A carroça lá. A vida de vocês andava em paralelo. Ele tava entregando pedra ali. O bispo viu e que a vocês gente dançaram. não viu, gente. Olha até isso. hoje. Gente, misericórdia. Cavalo. Olha lá o
cavalo. Gente, quer dizer que Oh, Deus. na barriga da mãe tava lá, a mãe da Janaína tava comprando um rádio Mega System na feira de Acari. O Márcio tava passando, a mãe do Márcio grávida, passando do outro lado. Eles deram tchauzinho assim na... Não é, bispo? Chipou. Você sabe que a gente tem esse exemplo na Bíblia, né? A história de Jesus e João Batista, no Batista. ventre das mães, Isso. se reconheceram, se identificaram. A gente fala assim uma coisa assim, como se não tivesse significado no campo espiritual, existe, Sim, né? Você estava lá no ventre da sua mãe e tal, mas a propósito de Deus. A Bíblia diz que existem planos e propósitos de Deus desde o ventre. E aqui, ó, é uma prova disso, né? Vindo do louvor, Verdade. A do música. canto, e é o que você permaneceu até hoje. Sim, Muito foi lindo. o que nos uniu. E aí depois desse culto foi gravar na Line Record. Não, e o rolê é longo. Ainda se passaram muitos anos, aí quando chegou no ano de 2004, aí você já estava lá na catedral. E a dona Esther foi lançar o livro Finas Joias. E aí o bispo Guaraci foi até o bispo Macedo e perguntou se podia uma esposa de pastor, porque eu era esposa de pastor na Universal. E aí o bispo Guaraci pediu para o bispo Macedo se uma esposa de pastor que ele conhecia, se poderia cantar junto com a dona Esther, né? Porque a Leonor não estava lá no Rio e nem a Isis. E aí a única esposa que tinha para acompanhar a dona Esther era eu. E aí o bispo Macedo autorizou e mandaram me chamar. E nisso eu cantei com a dona Esther. E quem é que estava tocando? Márcio Pinheiro. Mais um cruzamento Isso, já não foi tava aí. de carroça, né? Não, aí já estava diferente. Pois é. E aí nessa época, aí o bispo Guaraci pediu para ele ensaiar comigo, pegar os tons direitinho. E eu cantei nessa reunião da dona Esther e o Que bispo show. Macedo ouviu. E nessa que o bispo Macedo escutou, ele mandou a gente gravar o nosso primeiro disco. Que o legal. nosso primeiro CD, né? Disco... Era LP? Não, era CD. Era CD mesmo? É porque eu peguei Ah, mania do sim. Anderson, né, o disco, e eu falo disco, mas era o CD. E nosso primeiro CD, aí nós lançamos no início de 2005. Ele mandou a gente gravar em setembro de 2004 e aí todo o rolê até o CD sair no início de 2005. Eu toquei muito vocês nos meus programas de rádio. Ai, gente. Né? Também fui pastor na Universal há muitos anos. Sim. E ali a gente vinha já algumas opções, né, de programação. Sim. Então você ia... Então Janaína, Márcia sempre presente nos programas e... Sempre... E sempre Márcio Pinheiro e Janaína Brandão, né? Sempre. Sim, Tinham porque tinha temporadas, né? Isso. Teve o tempo lá que o Giovanni gravou, teve quem mais? Tinha as coletâneas, né? Então tinha um artista, um cantor lá bacana, trazia, gravava uma série de músicas, e aí também a Line tinha sua estratégia, né? Então toda a rede Aleluia, ó, vai tocar esse aqui. Aí pum! Tinha seleções de ouro, né? Que eles criavam as preferidas do Bispo Macedo e tudo, essas coisas. Isso mesmo. Aí sempre, assim, você gravou Me Faz Conhecer Justiça do Senhor, né? Em 2000 e 2001. E aí eu gravei Oração da Alma, né? Que é Se Eu Confiar e Me Lançar. Que foi a primeira música que estourou, assim, na minha voz. Composição dele. Olha isso! Forma de Adoração, composição dele também. E eu não sabia que você escrevia. Sim, Nós somos Que legal. compositores Vamos também. escrever uma música para Japaz. Amém. Vamos escrever. Eu falo música, Amém. um hino, Sim, um claro. louvor. Sim, Com certeza. A gente sempre escreve. Vamos fazer. O Pai derrama a inspiração. Amém. E a Que gente bacana. aceita o desafio de todo coração. Tá lançado aqui, tá gravado e tá Pronto. Pois é. publicado, compartilhado. Quem quer ver aí essa obra, já escreve aí embaixo. Eu quero ouvir, né? Ver. Eu quero ouvir. E eles já vão começar a trabalhar. Sim. O nome da música já pode ser Haja Paz. Boa. Né? Já tem um título. Bonito, né? Pois é. Show.
E aí, quando começou o romance, que o povo quer saber... Muito tempo ainda. Isso aí é bem depois. É agora que começa? Depois, Não, então me conte mais. Foi muito, rolê longo. Bem muito tempo. depois. Você foi para os Estados Unidos, Eu fui para os né? Estados Unidos em 2006, né? E já estava com meu casamento em frangalhos. Uhum. Foi a última tentativa, assim. Só Deus. Só Deus mesmo. E aí, tá aí uma sacada, uma orientação. As pessoas me perguntam, né? Eu já, na orientação, já evitei muitos casais de se separarem. Eu digo evitei mesmo, porque a pessoa, ela deposita pra gente essa responsabilidade. Verdade. Que é até uma fuga, é uma covardia também. E eu não me intrometo para dar opinião, mas a gente consegue orientar de uma maneira que a pessoa abre os olhos e continua e vai buscar outros caminhos. Sim. Porque Porque eu acredito que você tem que esgotar todas as vias. justamente, tanto eu quanto ela, nós lutamos Muito. para não chegar ao que chegou, Sim. né? A minha ida para os Estados Unidos também foi um momento no qual onde eu pensei assim, a gente vai para um lugar tipo como se a gente fosse começar tudo Isso. de novo, Zerar, né? Começar zerar e Sim. tudo. Mas enfim, Dá uma né? expectativa de, tipo, Justamente. agora vai, talvez uma Sim, mudança de... sim. E é isso mesmo. Às vezes o casal que tá com dificuldade precisa buscar essas vias. Talvez uma mudança de cidade mesmo, de lugar, de ambiente, porque o ambiente contribui muito positivamente ou negativamente, né? Às vezes a interferência da família, a sogra que mora junto ou que não mora junto, que a gente tem pessoas que estão acompanhando que tem situações diferentes, nem todo mundo vem da obra, da igreja e tal. Sim. E tentou de tudo, né? Às vezes terapia, por que não? É muito difícil, inclusive, no nosso meio, né? Pastores, que tem muitos pastores acompanhando, acabam acreditando que não precisam buscar ajuda, que é feio conversar com alguém. Vergonhoso. né? E também tem um problema em quem confiar, né? No meio que você vive ali. Vou procurar meu líder. E às vezes sabe que o líder tá pior do Sim, que ele. sim. E tá ali dentro e sabe. Então fica muito perdido. Procura alguém secular. Sim, Um uma terapeuta de pessoa casal, neutra. psicólogo, enfim. De repente uma pessoa neutra é até mais indicada. Com certeza. Sim, é e verdade. tem um momento que um casal acaba não conseguindo se comunicar se não tiver uma intervenção, um intermediário só. Não é para ele se intrometer, não. É só para garantir que aconteça uma conversa. Sim. Né? E isso, infelizmente, na igreja, para quem faz a obra, pelos sistemas onde eu passei, eu não vi. Isso não existe dessa maneira que possa dar esse suporte. Então, procure se for necessário. Esgotou todas as vias. Tentei de tudo, fiz de tudo. Fui até para os Estados Unidos. Foi para... Sim, Pediu ajuda também, Sim, né? eu cheguei a pedir ajuda lá também para os meus líderes na época, mas não houve resposta. Foi na Disney, pediu pro Mickey. Sim, não, até mesmo porque o líder no qual eu pedi ajuda também, depois a gente descobriu que Entendi. a esposa Estava pior do que... estava pior do que... E aí... Porém, E aí mas isso aí esgotou, deixa pra lá. Aí esgotou todas as vias. Aí, justamente. eu falei do Mickey porque estava na terra do tio Sam. Sim. Teve sim. na Disney, independente da, Sim, do não, contexto. nós fomos lá em Foi na- Orlando, né? Montanha-russa do Vamos lá Hulk. no Parque Universal e visitamos lá tudo. E aí, assim. então, o casal que diz assim, não, é porque a gente não viaja, é porque a gente não passeia, é porque a gente não se diverte. Não tem nada a ver. Esgotou as vias Na aí. verdade, bispo, Ah. no meu caso, o meu casamento vai ser a primeira vez que eu vou falar isso. Porque eu acho que ninguém, na verdade, sabe ou soube o que realmente aconteceu. Aham. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu me casei e no primeiro ano de casado, a minha ex-esposa vira pra mim e disse que não me ama. Aham. Simplesmente. Descobri que eu não te amo. Eu descobri Descobri. que eu não te amo. Aí eu falei, tá, beleza, legal. Nosso filho tinha acabado de nascer. E eu falei, e agora? O que você quer fazer? Vamos empurrar com a barriga. Eu falei, então tá bom, vamos empurrar com a barriga. Empurramos 17 anos. Sim. E se deixa, vai mais 17. Sim.
em nome de uma fachada, aquela coisa toda, Sim. né? Não, porque agora estamos casados e temos que viver, mesmo que ela não me ame. Né? Talvez uma crença que é imposta também pela liderança, de algo do tipo, o amor vem depois do casamento. Porque é legal que case, que tenha um arranjamentozinho ali de conveniência, inclusive conveniência para o sistema. Sim. Então, você é jovem, acredita, não, depois eu passo a gostar, depois vai nascendo o amor. Não, eu não quero dizer com isso também, aqui, me justificar, dizendo que, tipo assim, a culpa foi dela, porque ela disse que não me amava, que não foi esse ponto. Eu posso até não ter ajudado da forma que eu poderia ter ajudado, porque não tive ajuda também para me situar. Mas né? eu quero Casei até, muito novo também. Eu quero até te interromper, porque talvez os seus problemas lá no início fossem pelo que nós descobrimos essa semana. Olha, Pelo autismo. revelações. Sim. Aqui. Porque você há de convir, você casa com uma pessoa e você nutre expectativas sobre aquele relacionamento, e aí chega num dado momento e as expectativas vão se frustrando, aí ela e você naquelas coisas de adaptação e brigas e problemas e ciúmes e todos os rolês que aconteceram na vida de vocês, aí chegou, eu não te amo mais, e aí quebrou aquele elo por conta da forma de se relacionar que estava fora ali do previsível, né? Sim. E agora também, já que falamos, né, tocamos no assunto em primeira mão, aqui todos vão ficar sabendo no podcast do Bispo, revelações que o bombásticas. Márcio Pinheiro, ele foi diagnosticado com autismo, né? O autismo leve. Tem muitas pessoas que não entendem ainda, né? É um o autismo. tabu muito grande. Sim. Porque as pessoas falam assim, nossa, autismo? Mas autismo é uma pessoa que ela é da cuca, é uma pessoa que é descontrolada e tal. Eu já Mas conheci. existe as 3 fases do autismo, né? Existe o leve, que sou eu, que é o Asperger, né? O levíssimo, no caso. Levíssimo, no caso. médio. Muito eu não levíssimo. eu não Tem tenho que praticamente... explicar. Só foi constatado mesmo por um perito no assunto. Um psiquiatra, Isso. médico, E aí psiquiatra. aí tem o leve, tem o médio e tem o grave, né? Que o grave realmente ele precisa De intervenções. de intervenções mesmo, sérias, né? medicações. Então eu acredito também que por nesse ponto que você tocou, o assunto do autismo, Porque aí você tem uma falta de autoconhecimento. sim, Sim, E aí muito é o que jovem. acaba influenciando no convívio, nos relacionamentos. Sim. com certeza. Mas Sem o que diagnóstico. levou Márcio Pinheiro a um médico psiquiatra? Fiquei curioso agora. Então, o que levou a gente a ir ao psiquiatra é porque, bom, minha esposa, né, maravilhosa, minha esposa é uma dádiva de Deus na minha vida. E ela sabe disso. Eu falo para ela que ela é a minha casa. Né? Ela é a minha casa. E ela virou para mim, na nossa convivência, né, no dia a dia, ela foi percebendo os meus jeitos de ser, a forma de eu encarar a vida, de eu me socializar com as pessoas e me socializar com ela, que ela pensou assim, tem alguma coisa de errado Desencaixada. no Márcio que eu ainda não descobri. Então ela percebia que quando a gente conversava sério, a gente falava sobre o nosso relacionamento, eu não olhava muito para ela. E ela falava, olha para mim, e eu não conseguia olhar. E essa é Dava o uma, erro 404, né? essa é uma Sim, característica, um dos sintomas. um dos sintomas, uns muitos. Já que tem. você estudou um pouco o assunto, quais mais sintomas que... Interação social, né? Por mais que eu esteja aqui conversando, acaba sendo algo mecânico para mim. Sim. Né? Eu preciso Treinado, treinar né? para interagir, né? Como aqui, eu estou interagindo com o Sim. senhor e tudo,
para mim é uma coisa bem fora. Entendi. Né? Não é espontâneo. Intuitivo. Sim, não é intuitivo. Pronto, o senhor falou a palavra certa. Não é intuitivo. Eu procuro. Mas aí a gente tem assim isso. um grande exemplo aqui, inclusive para quem recebe diagnóstico assim, para pais Sim. que o filho, graças a Deus, né, felizmente diagnosticou cedo, quanto antes melhor. Sim. Quanto podia ter sido evitado de situações da sua vida. Quantas lágrimas, quanto sofrimento. Isso. E aí percebe que existem formas, ferramentas, né, de desenvolver, de desenvolver cognição, seja de forma mais intuitiva ou até treinada, mas é possível, né? Sim, amizades, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu converso com o senhor, tenho uma amizade com o senhor, mas daqui a algum tempo eu me esqueço. E também não é de ficar alimentando todo dia, ligar e ficar 2 horas no telefone com um amigo. Não, meu Deus. Não, meu Deus, não. Pelo amor de Deus. Mas tem gente que fica, né? Madrugada, aquele amigão de confiança, que tudo tem que falar. E isso eu fui, inclusive, as pessoas me taxavam de tipo assim, mas você é metido, é nojento, é um cara antipático, né? Tem hora que não é bom isso? Eu não sei, eu só sei que eu achava tão injusto, assim. Eu acho injusto, né? As pessoas olharem pra você e te rotularem, né? sem ao menos te conhecer, né? Verdade. Então, muitas pessoas chegaram pra mim, poxa, eu pensava que você era metido, eu pensava que você era uma pessoa... Depois que eu tô achando que eu sou autista. Pode ser Asperger. Pode ser Asperger. Porque eu levei sempre, a minha vida inteira, esse rótulo, né? Mas sempre ouvia isso das pessoas que acabavam se aproximando e tendo um pouquinho de convívio, fala assim. Aí tem uns que são mais carudos, falam, eu achava que você era metida besta, eu achava que você era arrogante, eu achava que você era muito engomadinho, a aparência sempre, né? Eu achava que você era... E aí, no fundo, eu até acho que eu era um pouco mesmo. Mas depois que... Não, eu também. Eu ficava assim, gente, eu estava até me convencendo de que eu era uma pessoa arrogante, uma pessoa metida, cebosa. Aí depois falando, agora eu vi, conhecendo melhor, eu vi que você é legal. Mas depois sempre dá tempo de conhecer melhor e ver, não é tão legal assim. Pois meu Deus. O hiperfoco também, o autista tem um hiperfoco. Quando você tá fazendo uma tarefa que você se envolve, você mergulha no negócio. Ele não consegue parar de lavar a louça. Até o último... Já era. Até o último momento que tem que limpa secar a pia toda. Isso é maravilhoso. Não é? Que hiperfoco bom, né? Muito Mas bom. é porque assim, lá em casa a gente tem aquele cooperativo, né? Somos uma cooperativa. Então assim, aí a gente pega, eu lavo um pouquinho, a Duda lava um pouco, ele lava as panelas e, né, a gente tem esse lance assim de cada um lava um pouquinho da louça. Mas quando ele pega para lavar, ele não quer deixar ninguém lavar, ele vai. É um exemplo, né? Mas assim, não é só isso, não são algumas coisas que para mim tá tudo desencaixado. Sim. Tá tudo fora do lugar. E isso me faz sofrer mentalmente, né? Esse é que é o problema do autista leve, porque o autista, quem olha para o autista leve pensa que ele é uma pessoa normal, mas ele sofre por dentro. O que muda é o funcionamento do cérebro mesmo, do sistema. Ele tem um pouco de cada síndrome, eu posso dizer assim, tem um pouco de toque, tem um pouco de TDAH, sabe? Entendi. Ele tem um pouco de cada, mas não é nada excessivo. Mas todos os pouquinhos de cada vai fazendo ele sofrer mentalmente. Assim. Mas parabéns por ter procurado, parabéns por ter recomendado ele a buscar, porque a gente sabe, voltando às crenças, que a gente... que nós somos programados, né? Quem vem dos sistemas que nós passamos, a gente aprende a não ter uma reticência com procurar ajuda, né? Eu lembro que eu passei uma situação muito forte emocional na minha vida, que foi a perda do meu irmão mais novo, Tarcísio, né? E eu, numa consulta com uma nutricionista, que não tem nada a ver, mas eu já fui ali porque eu tava, sei lá, buscando alguma coisa. E aí, numa das perguntas lá, das questões, falava do
estado de humor, né? O estado interno. Esse horário aqui eu tenho uma mudança de humor. Mas você fica irritado ou você fica triste? Eu fico mais para triste. E aí eu fiz alguns exames e tal, mas ela já sabia que eu tinha passado por esse episódio. E ela disse, e quem está te ajudando? Você perdeu um irmão? Quem é que está te ajudando? Você procurou alguma ajuda? Isso para mim foi absurdo, aquela pergunta. Eu queria rir ao mesmo tempo dela, eu procurar ajuda. Eu sou o cara que ajuda os outros? Como assim eu procurar ajuda? Aí mas aquilo ficou na minha cabeça, assim, e quem poderia me ajudar? E aí, por que não, né? Qual o problema? Sou humano, tenho necessidade de ter um sistema orgânico que hormônios altera o seu estado, tem situações orgânicas. E a gente leva muito por espiritual, a gente espiritualiza tudo. Sim, e a gente esquece que a gente é matéria também. Exato. Então tudo resolve na oração, tudo resolve na campanha. Não que não resolva, não que eu não acredite em milagres. Acredito em milagres, acredito em orar, mas acredito em que nós vivemos no campo da matéria, que tem seres humanos que estudaram para ajudar a gente. Claro. Especialista de psicologia, de psiquiatria. Deus está nos médicos também. Exato. Com certeza. Se não fosse assim, não teríamos médicos maravilhosos que inclusive salvaram milhares e milhares de vidas pelo planeta, Tem gente. salvado, né? Então a ciência é Deus no homem. Quando eu tive, nos meus 21 anos, eu tive tuberculose. Porque aqui a respeito da minha história, a história de vocês, mas eu vou contando a minha em cada episódio um pouquinho. Mas olha, eu não sabia. Eu tive tuberculose. E aí, quando tava quase morrendo, tava bem avançado já. Meu Deus. Morava na igreja, dormia no chão, aquela coisa toda, reunião atrás de outra. Eu estava em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, próximo a Sorocaba. Cidade fria. E aí eu dormia no chão mesmo e não tinha um auxiliar para me ajudar, a igreja pequena. E eu, louco naquela crença, somos inimigos do sono. Já ouviram isso? Já ouvi Lá no falar. sistema? Nós temos que ser inimigo do sono, a gente tem que trabalhar igual um louco. Trabalhava igual um louco e minha saúde estava indo embora. Meu Deus. E quando eu estava quase morrendo, aí a igreja me chama, o sistema, a liderança da época. Então agora você vai para casa do seu pai, da sua mãe. Me deram um pacotão de remédio, que era um tratamento que dura 6 meses. E foi o que me salvou, graças a Deus, porque eu tomei aquela medicação, antibióticos, que eram 7 comprimidos toda manhã e tal. Que ela arrebentou o meu estômago e outras sequelas que acaba dando da medicação, Sim, tuberculose. É muito forte. A tuberculose é 100% cura, Cura com a cicatrizinha no pulmão. Se eu fizer hoje tirar a radiografia, eu tenho que avisar, isso aí é cicatriz. Porque senão ele vai dizer, você tá com pneumonia, você tá com pontada, você tá... Ficou manchado. Ficou manchado, gente. E aí, toda aquela medicação e tudo foi para casa dos pais. Aí eu fico lembrando, mas não era que a nossa família tinha que deixar a família, porque o sistema é que a sua família é a obra, mas quando você precisa, vai para a família e vai para os médicos. E foi com remédio. Eu tive que tomar remédio. Eu não fiquei orando, fazendo jejum, fazendo oração no monte para se curar. Fui tomar medicamento. E se a gente quebra o braço, vai engessar, vai procurar um ortopedista. Então, se a gente tem um problema que é mental, que é psíquico, que é emocional, por que não procurar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta? Um dos grandes problemas do ser humano é o desequilíbrio. Porque pende muito para um lado. Quando não é 8, é 80. E a gente precisa ter esse equilíbrio. É verdade. Deus é equilíbrio. Exatamente. Até para o poder de Deus ele se mostrar, se manifestar na nossa vida, a nossa mente, ela tem que estar saudável. A nossa mente a gente tem que ter saúde emocional para a gente poder entender os mecanismos da fé e utilizar os mecanismos da fé e se beneficiar dos milagres de Deus. Falando de Bíblia então, Romanos 12, o culto racional. Sim. Então, como que eu vou raciocinar? Como que eu vou interpretar a Bíblia? Como que eu vou
administrar uma igreja, Sim. né? Se você tiver como liderando um trabalho, Sim. ou se você é ministro do louvor, como que eu vou exercer o meu ministério se eu não tiver mentalmente equilibrado, se eu não tiver minhas faculdades mentais Sim, em dia, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a Bíblia, ela é clara, dizendo que nós temos que transformar a nossa mente. É a gente que tem que mudar a nossa cabeça. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que show. Você tem que se transformar aqui e aqui. Verdade. Sabe? É uma troca. Então tá aí, gente. Nada de ficar com essa de eu não vou orar para resolver tudo e não vou procurar esse tipo de ajuda porque vou ser mal visto, vai dizer que eu tô com um espírito ruim no meu corpo. E não é nada disso. Não, Muitas Deus vezes é está tudo na que a gente piscina. precisa, né? Deus está na piscina. Verdade. E aqui nós temos um momento importante, parece. O que está acontecendo aqui nessa foto? Esse é um marco na nossa vida, um divisor de águas, né? O momento em que a gente foi consagrado a pastores. Muito legal. Isso foi lá em Goiás, Ministério Goiás. Luz e Vida, Bispo Michael, 2017, fazem 5 anos, 17, 18, 19, 21, 5 anos. 5 anos que houve esse momento tão marcante na nossa vida, no nosso ministério, porque Que nós legal. éramos só louvadores, né? Cantores, adoradores, e aí nós estávamos recebendo uma autoridade. Eu me lembro desse dia o Bispo Michael dizendo que aquilo que nós estávamos recebendo iria transbordar e nunca mais iria se acabar. Que legal. Nós que agradecemos. Como é o nome? Bispo? O Bispo Michael. Michael. Gratidão, porque foi usado realmente por Deus. Amém. É você, Janaína? Isso aí é a minha primeira viagem internacional. Onde? Em Moçambique? Toda feliz ali Moçambique. mostrando o passaporte. Isso aí Não sei, foi na imigração, né? Na fronteira da África do Sul, se eu não me engano, com Moçambique. E aí legal. eles plotaram um carro com o meu nome, e aí o pastor que estava fazendo, né, a minha escolta junto com segurança, e eles foram lá dentro na imigração falando, olha, tem uma cantora do Brasil muito famosa lá dentro e ela não pode vir aqui. Meu Deus, eu lembro, eu acho engraçado isso hoje. Já era engraçado na época, hoje é mais ainda. E aí eles mandaram um funcionário da imigração lá dentro do carro para fazer todo o trâmite do visto. Sim. Ele levou tudo ali, ó. Na mãozinha dele tá ali o carimbo, ó. Entendi. Debaixo do CD ali tá o carimbo. Tô vendo. Aí eu fui e presenteei ele com o CD e Que foi legal, assim, hein? aí seu Lapson, eu lembro do nome dele até hoje. Seu Lapson, aí eu autografei pra ele Olha o só. CD e nós passamos. Aqui Aí são os tá, álbuns. Isso, a minha discografia. Esse primeiro aqui é o Versos de Louvor, primeiro CD. Aí lá em cima o Santuário da Adoração. É o nosso Se não tiver segundo pegando CD. legal a imagem, Johnny, você puxa a imagem aí pelo OBS mesmo, pra galera que tá acompanhando. Essa ver. foi a nossa segunda viagem a Moçambique, que eu tive o privilégio de ir a Moçambique cantar para esse povo 2 vezes. Que né? legal. E o povo africano é Meu maravilhoso, Deus né? do céu, Bispo, a gente pisa nesse continente e a gente nunca mais é a mesma pessoa. Acredito. A experiência é única. Isso Essa aí é a família. filharada. Filharada aí, ó. Essa família muito unida e também muito oriçada. Tudo carioca. Todo Não? mundo Todo mundo carioca, isso é aí. verdade, Gente, tudo carioca. Todo mundo carioca. Os Se dois. tocar Ninguém aí que nasceu. Se tocar um feira de acari ali, Todo ninguém mundo, fica parado. Todo mundo vai no Esses funk. nossos meninos, o Miguel e o Israel, né? Hoje já estão casados. O Miguel é o da direita, é o filho do Márcio. E o Israel e a Maria Eduarda são os meus filhos. Que na verdade a gente sempre diz que nós temos 3 filhos. Claro. Né?
E, São- de fato, Márcio me ajudou a terminar de criar os meninos. muito bom. Vamos falar do Esse canal? aí, Vamos lá. Já canal. aproveitou Esse que é o meu entrou canal. aqui. Eles são oficial. youtubers, gente. Nós estamos começando aqui, inclusive, se inscrevam, se você está acompanhando a história deles, esse podcast, se inscreve aqui, ativa o sininho para acompanhar mais histórias, acompanhar mais experiências. As histórias conectam. Olha quantos aprendizados nós tivemos aqui com a história de vocês, quanta inspiração, quanta direção, orientação e quanta conexão. Quando a gente fala que vocês tiveram uma história em paralelo, né, durante muitos anos da vida de vocês. Eu imagino quando vocês se encontraram lá na frente e começaram a contar do passado, as coincidências começaram a bater. É assustador. É assustador. É. É o que vai Sim. acontecer com esse quadro. As pessoas vão começar a acompanhar a história do Márcio, que já acompanhava, que já ouve, que já é fã, que já curte, e não sabe, que se identifica com detalhes da vida dele, né? Como ele acabou de compartilhar com a gente, de particularidades, uma condição neuroatípica. Falei bonitinho para Isso não aí. chamar Vou de fazer isso aí. Isso aí. E aí diz assim, eu também tenho isso. Como que as histórias conectam as pessoas? Então, já se inscreveu, já deu um like aqui e envia para outras pessoas também para que tenham acesso a esse contato. Como você também pode se inscrever no canal da Pastora Janaína Oficial. Esse Isso aí. aqui é Esse só é o dar um nosso- print aí ou então procurar depois aí. Esse YouTube. canal a gente vai voltar agora a gravar os nossos vídeos, né? A gente teve uma pausa aí de um ano e agora a gente vai voltar com força total em nome de Jesus. Tem mais canal? Deixa eu ver. Aqui. Esse é o do o Márcio. canal. Esse aí é o nosso canal. Inclusive, você tá ao vivo agora lá, né? Estou ao vivo, 24 horas, eu e ela, com 24 horas de louvor e adoração com Mas Márcio isso é e maravilhoso. Janaína Brandão. Isso é maravilhoso porque antigamente a gente, para ouvir um rádio, tinha que comprar aquele lá da Feira de Acari. Isso. E aí tinha que esperar a fita, tinha que virar ao lado, Tinha que virar ao lado, tinha né? que voltar para ouvir aquela música. Pois é. Voltar na caneta, fita. É. Na Big. Bom, eu não sou desse tempo aí, mas eu ouvi dizer também. Olha. E aí... Hoje em dia é só clicar, né? Só que só que eu acho que uma sacada, porque você não esperar. Até hoje eu ouço rádio. Porque eu não sei qual a música que vai vir, eu não quero escolher. Eu quero que a música venha, né? Aleatoriamente. Aleatoriamente. É mais ou menos o canal ao vivo. O canal ao vivo Sim, é assim. 24 horas 24 ali. horas, Porque- é uma atrás da outra ali. Mas é uma variedade, né? Sim, ali nós Não dá pra temos enjoar. já quase 500 canções, uma atrás da outra. Que legal. tocando 24 Ah, não enjoa não. Escuto. E É. Márcio Pinheiro não dá pra enjoar, porque Não. que legal. É gente. viciante. Aqui é Esse o... aí é o CD que Deus permitiu que a gente Tem no Spotify? essas gravasse. coisas? Tem ele no Spotify. Esse foi o CD que nós gravamos pela Line Records, né? Uhum. Que também foi com a permissão do Bispo Macedo, né? Uhum. Nessa época eu estava nos Estados Unidos e tocava na igreja de Miami, na sede de Miami, né? E quando eu coloquei a voz, na época aqui foi feito toda a produção tá. musical. Você não tocou no teu CD? Não. Só Não. voz. Não. Que foi- moral. E eu coloquei a voz lá, né? Eles fizeram a Mas o produção arranjo aqui. você escolheu? Não, foi Não? tudo feito pelo Tutuca Borba. Tutuca Borba, né? O tecladista do Roberto Tecladista do Carlos. Roberto Carlos. Eu Caramba. tive essa É. oportunidade, Essa honra, né? dele produzir Sim. esse CD Mas e eu ficou quero, maravilhoso. mas eu quero fazer uma ressalva. Uhum. As tuas introduções, ele... Sim, a- ele aproveitou Entendi. do que eu mandei para Toda ele. a alma, Ele fez isso uma... aí, ele- Fez um briefing com o teu material. Isso, aí ele pegou muita coisa das minhas ideias que ele gostou. Ele falou assim, Sim. rapaz, você tem umas sacadas boas. E eu foi daí gostei." que ele começou a lançar músicas melhores do Roberto Carlos. Foi. Foi Isso aí Pois é, que ele então. começou a Isso aí. fazer esse cara sou eu. Isso. Tinha que te dar um Pois é, Reuters. Não é, Um- isso é verdade. Muito bom.
Ai, Gente, Jesus. respeita a minha história. Eu não sei quanto tempo faz que a gente tá aqui. Não No faço momento dessa ideia. gravação é madrugada, gente. E estamos aqui realmente uma entrega, né? verdade. E felizes. Mas quanto tempo temos aí, Johnny? 59 segundos. Uma hora. Fechando quase uma hora, é o tempo previsto aqui. Bacana. O que mais que vocês gostariam de compartilhar com a gente, com o público de vocês, com quem está acompanhando esse quadro, gente? Poxa, eu, na verdade, eu só tenho a agradecer, né? Agradeço a Deus por existir, por ter uma história, Aham. né? E eu creio que muitas histórias ainda virão. E eu quero que as pessoas que estão assistindo a gente façam parte também Uhum. dessa história, É. né? Eu faço as palavras deles, mas eu agradeço a Deus por tudo. E eu por quero todas- agradecer também, Bispo, Uhum. né, a oportunidade da gente estar aqui fazendo esse podcast, que é a primeira vez, né, que a gente o nosso faz um primeiro podcast. Esse é o. Não sei se vocês perceberam, eu cortei aqui essa história na parte do romance. Ah, Né, que ainda vai ter a parte 2. sim. Então a gente fica ligado que vai ter uma dobradinha aqui com eles. Olha. Porque eu sei que vai vir a história de vocês se conhecer e tal. Isso. Se conhecer, se relacionar, melhor Se dizendo. Sim, apaixonar. a gente tem uma história bem grande. É linda. Ele é romântico? É um cara. Olha, então, O Bispo, autista não é romântico. o problema... Não, mas eu não posso. Mas essa, Mas eu não Bispo, posso. esse lance do autismo foi um dos motivos que levaram ela a pesquisar. Sim. É, porque não é questão que ele não seja romântico. Ele é muito carinhoso, extremamente carinhoso, graças a Deus. Mas, o que é, né? Aí a gente sempre conversou muito sobre isso. O que é um cara romântico? Um cara romântico é aquele cara que prepara uma surpresa, que prepara uma coisa. Tudo muito espontâneo, Sim, Sim. coisa que o autista não é. Sim. isso. Nem sempre tão espontâneo assim também, né? O- Esse cara aí que prepara essas coisas, que faz. É muito interesseiro também. Muito O cara interesseiro. que- Também não precisa esculachar o cara assim. Tem os dois, né? Tem os dois. Tem o interesseiro e tem o não muito programável, né? Mas, assim, então, acho que esse foi um dos pontos, assim, que quando nós sempre planejamos, tudo que nós fazemos, a gente sempre faz junto. Mas as iniciativas sempre têm que partir mais de mim do que dele. Então eu sempre achei isso muito estranho, né? Ah, vamos viajar. Eu amo viajar. Por ele não sai de casa. Ele faz porque Entendi. eu gosto. Ela precisa me programar Isso, para é que eu tudo- entre nesse projeto. Entendi. Isso, é tudo um rolê, um projeto assim. Por exemplo, se a gente sai para ir, vamos ver alguma coisa no mercado, vamos ver tal coisa no mercado. No meio do caminho ela fala assim, vamos passar aqui, que legal, vamos Nossa, ver aqui o no negócio começo do aqui. casamento eu Pronto. fazia muito Pra você isso. não é bom. Não, isso Não, me destrói Tira ele. do crono. me Entendi. desequilibra. E destrói ele. Caramba. E aí O eu autoconhecimento cura, né? Só de você tomar consciência que é uma questão do Eu teu senti. sistema, você começa a conversar com você mesmo, dizendo, não, tá tudo bem, Foi o que quando e o você médico entender que ele funciona assim. Isso. Quando o médico Mas- falou, eu senti alívio. Eu senti, Exato. agora eu já sei o que Peso. Pronto. Mas, ao mesmo tempo, né, que tem toda essa situação, assim, que precisa ser programada, a gente conseguiu, porque tudo é o amor. Quando a gente ama de verdade, a gente busca dar o nosso melhor e extrair o melhor da pessoa que a gente ama. Porque não adianta, casamento é via de mão dupla. O único relacionamento que não é via de mão dupla é o da mãe com o filho.
O amor de Isso é mãe é incondicional. incondicional. Exato. O filho pode ser um excluído da sociedade, pode andar por caminhos errados, pode cometer roubo, pode estar lá na prisão. A filha pode andar com mais companhias, estar até fazendo coisas erradas, se prostituindo. A mãe vai amar aquele filho incondicionalmente. Isso é fato. Verdade. Mas o relacionamento de homem e mulher tem que ter troca. Então não adianta. Eu tenho que dar o melhor de mim para ele e extrair o melhor dele para mim. E assim nós fomos ajustando essas conexões. Então ele me fez surpresas, ele me faz surpresas. É pouco, né? É pouco. Quero não, mais. Ele Quero mais. Vai, solta, desabafa. Aproveita. Ele sabe, ele fala, eu quero, mas Ai, eu não Deus. consigo, eu não sei. E hoje nós sabemos por que ele Sim. não consegue, por que ele não é tudo muito complicado para ele, né? Ele sair para comprar um presente para mim é uma coisa muito rara. E aí você passa a dar muito mais valor a algo que seja... Meu Deus do céu! Eu A acho gente é muito lindo. grudado, eu não sei desgrudar dela, assim, pra sair. Mas é muito bonitinho quando eu vou no banheiro de shopping, quando eu volto e ele pegou um bichinho, um ursinho pra mim e me dá. Olha só. Eu acho a coisa mais linda do mundo, sabe? Boa. Então são coisas assim que para outras pessoas pode ser pouca coisa, mas Sim. pra mim isso é... E ainda mais que a gente já vem nessa busca do diagnóstico já há muito tempo, não é uma coisa que nasceu ontem. Ele é Entendi. autista. Não. Houve uma investigação. Uma aí. investigação, um estudo. E por que não oração também? Para que Deus Sim. nos guiasse para o médico certo, para o especialista certo, para o diagnóstico certo, para que tudo fosse descortinado. Então, todas as nossas conquistas podem ser pequenas para outras pessoas, mas para nós é muito grande, é muito linda. E eu admiro, e eu estimulo, e eu, né, eu admiro cada passo que você dá. Para mim é muito importante. E o diagnóstico só veio a acrescentar, até porque eu também tenho um diagnóstico antes do dele, que foi da fibromialgia, que isso aí, de repente, é um assunto para o um parte outro, 2. Parte isso. 2. Então nós ainda temos uma história que vocês chegaram até um ministério que a gente trabalhou em comum, que é a Igreja Mundial, Sim, né, sim. IMPD, e outras etapas aí dessa história. Mas gratidão por ter compartilhado tudo isso, aberto o coração, falado de coisas sensíveis e coisas fortes. Então realmente gratidão por permitir, por dar voz a muitos que vivem a mesma situação, experiências parecidas, que não tem essa coragem, não tem essa cara que vocês estão tendo aqui nesse quadro. Eu quero realmente dar voz a quem quer falar, quem quer compartilhar, porque nós queremos ouvir. Como foi muito gostoso e muito prazeroso ouvir de vocês tudo que vocês compartilharam aqui. Amém. Eu só queria fazer mais acrescentar, eu sei que a gente já Claro, passou do nosso não passamos tempo, nada. mas é porque o senhor perguntou uma coisa e o senhor perguntou se ele era romântico. E ele me dá muito mais do que romantismo. Né? Nos momentos em que eu mais precisei, ele estava ali cuidando de mim. Né? Eu já passei por muita coisa, né? Nesses 10 anos que a gente está casado. Eu já passei por uma hemorragia que me deixou 5 meses em cima de uma cama, né? E eu não tenho vergonha aqui dele limpando as minhas hemorragias, porque era muito. Eu já passei pela cirurgia e ele cuidou de mim, limpando casa, faxinando casa. Eu passei pela fibromialgia, né? E ele entende todas as minhas crises, e quando eu não posso me levantar da cama, ele
só fica ali comigo do meu lado. Então, romantismo é só um detalhe, porque tudo que ele agrega na minha vida é muito mais profundo do que um presente. Eu acho muito romântico limpar a hemorragia. O sangue. Pois é. É muito. Coisas assim, né? Da minha última cirurgia, da minha penúltima cirurgia, que foi há 10 meses atrás, dele estar ali com a comadre levantando de 10 em 10 minutos e me levantando e botando a comadre debaixo de mim e me secando e cuidando de mim no meu pós-operatório e levando o meu xixi no vaso. Essas coisas é muito mais do que, né, uma flor, do que um romantismo. Então eu queria fechar, né, com isso, agradecendo a Deus e agradecendo porque é por isso que a conexão é forte, que o negócio é forte. Que legal. É por isso. Vai falar alguma coisa ou fecha assim? Não, fecha assim. É melhor. Deixa você por Eu cima, acho. assim. Gente, então, gratidão mais uma vez. Quem não se inscreveu, se inscreve e ative, né, o sininho aí para ser avisado e acompanhar mais histórias como essa. Vamos dar uma salva de palmas aqui.